Eu confesso para os irmãos que eu estou em apuros. Eu estava pensando ali, gente, será que eu tenho alguma coisa para ensinar para o povo? Né? Assim, tanta alegria, é uma festa, tanta presença do Espírito Santo, né? Eu não sei, vamos ver, né? Então, eu nem sei se eu vou pregar, eu não sei pregar, eu sei ensinar. É mais fácil para mim ter um grupo de umas 20 pessoas na minha frente do que uma multidão como essa. Mas vamos lá, vamos tentar, não é? Em Atos capítulo 1, não precisa abrir não, está escrito assim: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa expressão, confins da terra. Confins da terra, essa expressão, essas duas palavrinhas, confins da terra, o nosso Senhor escolheu para pronunciar essa palavra segundos antes, no exato momento que ele ia voltar para o céu. Ele ficou aqui 33 anos e meio, morreu, ressuscitou. Depois que ele ressuscitou, ele ainda ficou com os discípulos mais 40 dias, e no final desses 40 dias, ele chamou um grupo de discípulos ali no Monte das Oliveiras, deu algumas recomendações para eles, mas a última palavra que ele falou foi confins da terra. Isso é Atos 1:8. Quando você vê o versículo 9, fala assim, ó: ditas essas palavras, ele voltou para o céu. Que palavras? Confins da terra. Ele não estava agora limitado na condição humana. Ele ficou limitado nessa condição por 33 anos e meio. Agora não, agora ele havia ressuscitado e reassumido a sua condição plena de Deus. Ele nunca deixou de ser Deus, mas agora ele reassume a posição, a condição do Deus que criou todo o universo. Então, quem está falando isso é Deus que criou todo o universo, com poder absoluto, amor completo, sabedoria infinita. Foi nessa condição que ele disse confins da terra. Ditas essas palavras, foi elevado às alturas. Eu pergunto, por que o Senhor escolheu essa frase, confins da terra, para ser a última palavra que ele diria aqui na terra, antes de voltar para o céu? Por quê?
Qual a importância dessa frase? Irmãos, eu creio, pastores, que em 10 anos Jesus volta. Em 10 anos ele volta. Em maio do ano que vem, completa o primeiro ano. Vão ficar faltando 9 anos. Escute isso. Não sabemos o dia nem a hora. Mas em 10 anos ele volta. Pode ser hoje, pode ser daqui a 5 anos. Ou pode ser um pouco mais. Mas eu creio que não passa de 10 anos. Hoje, irmãos, o que o Senhor quer de nós, o que o Senhor deseja de nós é confins da terra. Enquanto estava assistindo aqui esse momento tão bonito do congresso, né, tão vivo, eu estava pensando, quando eu estive na Mongólia a primeira vez, foi em 2001, no dia da queda das Torres Gêmeas, eu estava lá na Mongólia, e eu fui ao sul da Mongólia, eu fui ao extremo sul, no deserto do Gobi, e eu fui ao extremo norte, na divisa com a Rússia. Eu me lembro que eu aluguei um carro, o dono do carro era o motorista, era eu, o motorista do carro e o intérprete. Fomos 500 quilômetros da capital até o extremo norte. Asfalto, a estrada era até boa, e passamos por uma manada de cavalos selvagens, lá tem cavalo selvagem até hoje. Os cavalos da Mongólia são muito famosos, e chegamos lá, o carro estava uma porcaria, é a palavra, por fora, ele estava até legal, a lataria, se olhava assim, algum crente assim, a lataria dele está boa, né? Mas por dentro não está. Era mais ou menos assim aquele carro. A suspensão estava uma porcaria. O volante estava pior. Ele tinha que dar uma volta e meia no volante para poder começar a virar a roda do carro. Mas chegamos lá no norte, de alguma forma chegamos lá. Uma cidade que nunca tinha ouvido, não existia nada de Jesus naquela cidade, nada. Chegamos mais ou menos na hora do almoço, 2 horas da tarde, e eu percorri muitas ruas, cidade pequena, umas 15 mil pessoas no máximo, perguntando, aqui tem algum cristão? A resposta foi, não, 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 nenhum cristão. E já era agora o começo da noite, né? Eu, o motorista, naquele carro daquele jeito que eu falei, né? Uma bênção ao inverso, né? E aí fomos dormir. Cheguei num hotel bem na divisa com a Rússia. Ali, os bandidos, os criminosos piores da Rússia estavam querendo fugir para a Mongólia. E os piores da Mongólia querendo fugir para a Rússia. Um lugar muito abençoado. Tinha um hotel com 8 camas. 4 estavam ocupadas. Nós precisávamos de 3 camas. Só que eu olhei para os ocupantes daquelas 4 camas. Irmãos, cada um tinha um rosto mais
pior do que o outro, com ódio no rosto. E havia me informado que lá eles matavam com faca. Eu falei, mas facada, morrer facada é duro, hein? Eu pensei, né? E não, aqui não vou dormir, não. E fui procurar um outro hotel. Um hotelzinho de madeira, né? Cheguei lá, tinha 2 quartos. Os bandidos eram os mesmos, a cara é as mesmas. Não tinha água para tomar banho. Eu tinha ainda um resto de água mineral, lavei as axilas, né? E o banheiro era assim uns 50 metros para fora do hotel, né? Era um negocinho de madeira, né? Tinha uma tábua, tinha um buraco assim, que era perigoso você errar a pontaria. E assim foi o começo da minha noite naquele hotel, né? Um quarto desocupado ficou o motorista e o intérprete, de um lado do hotel. Do outro lado, tinha um quarto desocupado, eu fiquei lá. Só que, quando eu fui fechar a porta, não tinha fechadura. E eu falei, pronto, o que eu faço agora? Né? Não tem fechadura, né? Não tinha comida, mas o missionário eu tinha comprado pão, esse pão de forma, na capital, né? E um tipo de uma carne, não sei como fala, está me fugindo aqui, hã? Não era carne seca, era um negócio assim, que é pré-cozido, não sei como chama aquele negócio. Um salame, um tipo de um salame, mais ou menos, né? Eu comi um pouco daquilo, com água mineral, a gente vai engolindo aquilo, deu para resolver o problema mais ou menos. E agora eu vou dormir, fechar a porta, não tinha fechadura, não tinha tramela. Lá em Goiás é tramela, tem essa palavra aqui? Não tinha tramela. E eu pensei, esses caras, eu tenho cara de rico, eu tenho cara de rico, eles falam, né? Então esses caras eu era o único assim que era ocidental, vamos falar assim, né? Lá, né? E cheio de bandidos, uns caras me olhavam assim, e eu pensava, ai, né? E eu tenho 2 anjos que me acompanham, eu pensei, eles vão ter que fazer hora extra essa noite, esses anjos, eu pensei, né? Aí, o missionário, ele tem alguns recursos, entendeu? Ele tem que levar um pedaço de corda, ele tem que levar lanterna, ele tem que levar, enfim, ele tem seus equipamentos, como missionário, né? E tinha 2 camas, eu amarrei a porta, mais ou menos, e encostei uma cama na porta, né? E pensei assim, eu vou orar a noite inteira. É o meu plano, né? Vou orar a noite inteira. E comecei a orar. Eu estava animado para orar, porque se eu dormisse, e a porta, eles facilmente com aquela faca, todo mundo de faca nunca viu um negócio desse, né? Eles iam cortar essa corda, empurrava a cama e pronto, né? Eu não podia dormir. Não é que eu não sou tão crente assim de orar a noite inteira, não. Apenas eu ia orar para me proteger, eu mesmo, né? Se entrar eu faço um barulho aqui, pelo menos eu grito, né? Pelo menos gritar eu vou, né? E orei, irmãos, olha, talvez passou um pouco mais de 1 hora. Aí eu cansei, eu estava com $5.000 nos bolsos, eu ponho os dólares, aqui, eu ponho em vários bolsos, deixo tudo num bolso só não. Eu tinha 5.000, falei, bom, vou só descansar um pouquinho, né? Depois eu volto a orar.
Irmãos, eu estava tão cansado, que do jeito que eu deitei, eu amanheci. Dormi a noite inteira, não vi a noite passar, o tanto que... Mas, irmão, tinha tanto demônio naquele hotel, naquele lugar ali, você podia pegar assim com a mão, ó. Era muito demônio, irmão. Para expulsar aquilo tudo ia durar a noite inteira. Era muito demônio, irmãos. Enfim, os anjos me guardaram, né? Anjo existe, viu? Anjo existe. E então, irmãos, outro dia cedo, vamos voltar para o Lambatar, que é a capital, 500 quilômetros de volta, naquele carro abençoado que eu falei, né? E, vamos lá, uma reta de mais ou menos uns 500 metros, lá vem um caminhão, e lá vou eu, mais o motorista e o intérprete nesse carro. Irmãos, quando foi aproximando, o motorista quis virar o carro, mas era uma volta e meia para o volante começar a funcionar. Eu falei, antes que o volante começasse a funcionar, o carro marchou para frente do caminhão, irmãos. Sabe o que eu fiz? Tem hora que a fé aumenta, nessas horas a fé aumenta, entendeu? Ou você tem fé ou morre, né? Sabe o que eu fiz? Eu nunca tinha feito essa oração, irmãos. Eu dei um grito, eu gritei em português, Senhor, manda aqui um anjo mecânico para arrumar esse carro, Senhor. Então, eu orei para que mandasse um anjo mecânico. Eu não tinha feito oração dessa, nem sei se tem anjo mecânico, mas foi no desespero, foi a oração que eu fiz, né? Irmão, se o caminhão não tivesse desviado para o acostamento, eu não estava aqui hoje. Estava não. Só que passou aquele momento, irmãos, de perigo, eu percebi que os barulhos da suspensão foram desaparecendo. E depois eu percebi que o problema do volante foi desaparecendo. Irmãos, daí 1 quilômetro ou 2, o carro estava 0 quilômetro. Né? Qual é a conclusão que eu cheguei? Tem anjo mecânico. Tem anjo mecânico. Confins da terra é isso, viu? Você quer, é tempo da igreja ir para os confins da terra, entendeu? Bom, tem 9 anos, deixa eu repetir uma coisa que eu falei. Hoje, irmãos, pastores, hoje, a ênfase é confins da terra, porque não tem mais tempo. Primeiro, você vai com a oração, é o bombardeio aéreo. O irmão acabou de falar aqui, é o bombardeio aéreo, para enfraquecer o inimigo, entendeu? Primeiro você vai orar, levantar intercessores, entendeu? Você vai levantar intercessores. Quando eu fui à Coreia a primeira vez, eu levantei 300 intercessores, né, para orar, para que eu pudesse ir e voltar, né? Há lugar que você vai, mas você não sabe se vai voltar. Ali, ó, essa frase é de Ruth. Aonde quer que fores, irei eu. Há lugares, irmãos, que o Espírito Santo, você não sabe.
Olha a frase. Não temos um lugar para ir, temos uma pessoa para seguir. É Ruth seguindo Noemi, não é? Então, onde quer que fores. Ué, eu não sei e eu não preciso saber. É hora de você ir. Vai a pé, vai de bicicleta, vai de ônibus, vai de avião se der, mas vai. É os confins da terra. Um lugar, o que significa confins da terra? Porque Jesus escolheu essa frase. Irmãos, ele escolheu essa frase porque era o mais importante a ser feito. A obra principal a ser feita é nos confins da terra. Por isso, ele podia ter invertido. Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Não, ele usou confins da terra, a última frase. Samaria é importante, Judéia é importante, Jerusalém é importante, aqui é Jerusalém. Mas confins da terra é mais importante. Também é mais difícil. Geralmente é mais perigoso. É um lugar que às vezes depende só da oração. Depende somente da oração. 9 anos atrás, eu fui a primeira vez no Sudão do Sul. Primeira vez. O país estava em guerra franca. O Sudão do Sul está sempre em guerra. Melhora, piora, melhora, piora, melhora, piora. Sudão do Sul. Eu fui a primeira vez. Quando eu chego na divisa do Quênia com o Sudão do Sul, alguém me ajuda aqui com esse negócio? Não, tá ótimo. Quando eu chego na divisa do Quênia com o Sudão do Sul, tinha assim, uma cabana de palha, e tinha um oficial, ele era pelo insígnia, um major do Sudão do Sul, queria carimbar meu passaporte para eu entrar. O país estava em guerra. Ele sentado, eu em pé diante dele para carimbar meu passaporte. Entreguei o passaporte para ele. Nessa condição, o senhor falou comigo assim, faz uma oração por esse país. E eu pensei, mas isso é hora de fazer oração? O Espírito Santo tem umas decisões esquisitas, não é? Eu me lembro uma vez, irmãos, eu era concessionário da Chevrolet, e íamos comprar um prédio, que hoje tem uma igreja ali em Firminópolis. E combinei com o dono do prédio, bem no centro da cidade, e eu falei, domingo que vem a gente vai fazer uma oferta. Se a oferta de domingo à noite der para comprar o prédio, a gente compra. Se não, na segunda-feira eu vou avisar para o senhor que não deu, o dinheiro não foi suficiente, não vai dar para comprar o prédio. E assim foi. Na hora da oferta, eu ia fazer a oferta. Depois do louvor, eu estava sentado assim, eu me levantei para fazer a oferta. Eu era concessionário da Chevrolet naquela época. E eu tinha encomendado um carro. O carro para o titular da concessão é muito baratinho. Você pode encomendar como você quiser. Eu tinha encomendado assim, de encomenda mesmo. O carro devia estar aí com 1000 quilômetros rodado por aí. Estava cheirando, aquele chorinho de novo, você já viu? Irmãos, quando eu levantei para fazer a oferta, o Espírito Santo falou, dá seu carro. Falei,
não escutei. Não dá. Eu ouvi mal, né? Eu ouvi mal. Só que o Espírito Santo repetia, dá seu carro. Eu falei, Senhor, mas peraí, vamos conversar direito? Esse negócio não está bem contado, essa história não está boa. Dá seu carro. E o tesoureiro estava como está você aí, ó, bem pertinho de mim. O tesoureiro não sabia do meu drama, mas é como se o tesoureiro tivesse falando assim, passa a chave, né? Passa a chave. Irmãos, eu dei meu carro, entendeu? Eu dei meu carro. Quando Deus falar alguma coisa para você na hora da oferta, faça. Não retenha. Tudo é dele mesmo. É o carro, dá seu carro. Dá, né? Eu sei que você não sabe. Naquela hora, diante do oficial, o Espírito Santo falou assim, faz uma oração para esse país. Eu falei, mas Senhor, peraí, eu não sei qual vai ser a reação deles, peraí. Eu entro nesses lugares, eu tenho uma profissão liberal, eu entro, né, assim, mas não como pastor. Sabe o que eu fiz, irmãos? Abri minha pasta, peguei minha Bíblia, pus na mão, eu falei assim, Senhor, eu sou pastor, e eu quero fazer uma oração pelo seu país. Irmãos, quando eu falei assim, escute, quando eu falei assim, ele levantou da cadeira, de uniforme, ele ia fazer uma continência para mim. Aí ele falou assim, Senhor, ele me chamou de pastor, não, falou, Senhor, por favor, ore pelo meu país. Eu orei. Então, irmãos, você não sabe. Nessa viagem ao Sudão, foi a primeira que eu fiz. Irmãos, até estou para voltar lá agora novamente. Nessa primeira viagem que eu fiz lá, foi uma viagem, assim, onde Deus se manifestou de uma maneira muito sobrenatural. Confins da terra. Repete essa frase. Pode ser melhor. Confins da terra. Eu estava indo para um lugar desses. Viajei 3 dias com outro missionário que foi comigo. 3 dias. À noite, viajava parte da noite, dormia nos hotelzinhos muito simples. Não tinha restaurante. Aí a gente chegava, parava, comia banana, né? E se tinha repolho, comia um molho de repolho. Eu comi tanto repolho naquela viagem que, eu vou falar, não sei, repolho e banana, mas não tinha banana, tinha repolho. Chegamos perto da divisa, numa cidade chamada Lokchokyo. Imagina o nome, Lokchokyo, é uma cidade louca, esquisito demais o nome. Chegamos lá, irmãos, num hotelzinho muito simples, de madeira. Eu e o missionário tinha uma cama, assim, um quartinho, que mal cabia uma cama de solteiro. Eu aqui e ele no outro quarto do lado de cá. Não tinha, de novo, não tinha água para tomar banho. Banho não, mas tinha água, tinha num barril, a gente podia lavar, tomar banho normal, com 1 litro aqui, né? Esse banhozinho você põe 1 litro, tudo, né? Estou acostumado com isso por aí, os missionários que falaram aqui também estão acostumados. Fui deitar. Muito bem. Uma coisa que eu nunca esqueço é Baigon. Baigon faz parte do arsenal de um missionário que vai para os confins da terra. Baigon faz parte, né? Mas, irmão, tinha tanta muriçoca naquele quarto, você não faz ideia. Irmãos, as muriçocas do Kennedy juntaram tudo naquele quarto, viu? Sem dúvida. Bati o Baigon, eu tinha Baigon, né? É comigo mesmo, né?
Pode vir, Muriçoca, te pego. Aqui não é Muriçoca que fala, é Muriçoca também. Aqui é outro país, não sei, né? Povo diferente, povo alegre demais, meu Deus. Avivamento traz alegria, né? Traz alegria, né? Aí, irmãos, o missionário que foi comigo bate na porta. Você não tem um inseticida aí? Com muita má vontade, eu emprestei meu Baygon para ele. Irmãos, daí umas 2 ou 3 horas, o quarto tinha o meu, outro tanto de muriçoca que entrou, janela, não tinha nada. Sabe, irmãos, eu fui lá, cadê meu Baygon? Acabou. Irmãos, eu não bati nele, porque ele era mais forte que eu. Eu não sou assim um Tarzan, você está vendo, né? Mas deu vontade de enforcar ele, irmãos. Eu tive que dormir sem Baygon, irmãos. Como é que eu faço? E do lado de fora do quarto, assim, contíguo, assim, ó, tinha um salão e tinha um pagode, um baile. Mas o cara animado para fazer pagode, irmãos. O cara é bom demais. Eu fiquei pensando, se esse cara fosse um pastor, ia converter a cidade inteira, né? Irmãos, noite inteira o baticum lá fora e a muriçoca aqui dentro. É a vida de um missionário. Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. No outro dia cedo, o meu colega do Baygon, que acabou com o meu Baygon, missionário, falou assim: eu não vou mais não. Faltava 40 quilômetros para chegar na divisa. Falou, eu não vou mais não. Eu tenho família para criar. Tinham falado que estavam matando gente na divisa, principalmente se fosse branco e tal, né? E de fato estava acontecendo isso, o país estava em guerra, né? E eu vou voltar, mas eu não tenho dinheiro. E tinha um avião que ia naquele dia para a capital, entendeu? Irmãos, não podia usar cartão para comprar passagem, não tinha cartão, tinha que ser no dólar. Eu paguei a passagem dele até para ficar livre dele. Entendeu? E ele voltou, eu fiquei com $200 no bolso, lá naquele fim de mundo, sem cartão, para ir para o Sudão do Sul, país em guerra, né? No outro dia cedo, mas enfim, irmãos, é isso. Confins da Terra é um lugar onde ninguém foi, onde não há, enfim, é um lugar, irmãos, os confins da terra. Eu teria muita coisa para contar para vocês, porque é um lugar que eu tenho tido o privilégio de ir algumas vezes, não muitas, mas algumas vezes, né? Eu tenho tido o privilégio de ir nesses lugares, né? No Sudão mesmo, eu tinha experiências incríveis, no Sudão do Sul, na Somália, na Coreia, em outros lugares, né? Então, os confins da terra, irmãos, hoje, pense nisso, ore por um lugar chamado confins da terra. O pastor Feitosa está me devendo um estudo sobre as tribos não alcançadas, tribos indígenas não alcançadas. Os confins da terra são essas tribos não alcançadas no Brasil, mas não só no Brasil. 117. Não tem quem vai, não, vai, tem sim, você vai, tem sim, tem sim, não é? Ó, você vai, sabia que você vai? Arranja uma bicicleta e vai, pronto, né? Ah, não tem dinheiro, vai de bicicleta, vai a pé, mas vai,
Vai, diga eu vou. Diga eu vou. Isso. Não é? Você pode ir sim. Sabe por que eu estou pondo alguma coisa aqui? Vocês estão curiosos, não tá? É a semente da laranja. Porque eu gosto de tomar o suco de laranja, mas sem coar. Por causa daqui do, entendeu? É a semente da laranja. Só para você saber, se acabar essa curiosidade sua, que eu sei. Eu sei que vocês estão curiosos. Né? Irmãos, vai em um lugar onde ninguém nunca foi. Onde nenhum missionário pisou. Vai lá. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Os confins da terra. Repita comigo, eu vou. Pois comece a ir com sua oração. Viu? Comece a ir com sua oração. Eu tenho ido à Somália todos os anos, é o 8º ano agora. Menos um. 2 anos atrás, 3 anos, 2 ou 3 anos atrás, eu estava indo, a Lili me ligou. Eu estava lá no Quênia, indo para a Somália. Ele ligou e falou, não vá. Dessa vez você não vai. Deus falou comigo para você não ir. E eu obedeci a minha esposa. Não fui. Poucos dias depois, recebi a notícia que o motorista que me guiava para mim lá foi fuzilado. Né? Se eu tivesse ido, eu teria sido fuzilado também. Não que eu tenha o temor de ser fuzilado. Não é isso. Eu sei que na hora, Deus dá força. Entendeu? Pode ir. Deus dá força. Na hora, a presença de Deus vai ser tão tremenda na sua vida, que o medo vai embora. Você não vai ter medo. Entendeu? Não tem problema. Pode ir. Pode ir. Se Ele mandou, vai. Se morrer, morreu. Se viver, viveu. A vida não é mais sua. Você já entregou ela para Jesus? Então é dele, a sua vida é dele. Pois então vai. Agora, é claro, tem um preparo, tudo bem, os pastores aqui sabem fazer isso. Mas primeiro a sua disposição de orar por um povo não alcançado. De orar por uma terra onde não tem evangelho. Quando você vai para a Somália, e esse ano eu já estive lá, em fevereiro. Quando você vai para a Somália, você só compra a passagem de ida. Por que você não compra a passagem de volta? Porque você não sabe se vai voltar. Então, é por isso. As companhias evitam que você compre a ida e volta. Porque há muita instabilidade política. O país está em guerra, morre gente lá todo dia, literalmente. Né? Então você só compra passagem de ida. Quando Jesus veio aqui era confins da terra. Aqui, a terra. Eram os confins da terra. Quando o pai enviou o filho dele, o pai falou assim para ele, ó, você vai, você quer ir? Ele levantou a mão e falou, eu quero. Você sabe o que vai acontecer com você lá? Eu sei. Você sabe que você vai morrer? Eu sei. Você sabe como você vai morrer? O pai falou para ele, ele disse, eu sei. Você sabe que seus discípulos vão abandonar você? No momento mais difícil da sua vida? Eu sei. Você sabe o que Pilatos vai fazer com você? Eu sei. Você sabe que no momento final eu vou tirar o Espírito Santo de você?
Você vai ficar sem o Espírito Santo? Eu sei. Você quer ir a si mesmo? Ele falou, eu quero. E ele veio. O pai falou assim, então, você vai, uma vez você só tem passagem de ida. A passagem de volta, você vai ter que comprar. Você vai ter que pagar o preço para a sua passagem de volta. Foi o que o pai falou para ele. Com fins da terra é isso. Você não sabe se vai voltar. Você não sabe o que vai acontecer com você lá. A Somália é um desses lugares, irmãos. Onde, quando eu vou lá, tem um lugar que eu hospedo no hospital. Às vezes eu hospedo no hospital. Às vezes eu fico numa guest house. Mas eu atendo no hospital, sempre que eu vou lá. E ano passado, eu fiquei num apartamentozinho lá do hospital, um apartamento até bom, né? E esse ano, eu não fiquei. Eu preferi ficar em outra casa, uma guest house, e não no hospital. Logo depois que eu vim, uma moça médica hospedou naquele apartamento, foi sequestrada e não se tem mais notícia dela. Você não sabe o que vai acontecer com você. Você está inteiramente nas mãos de Deus. Você tem que ter fé para viver 1 hora mais, 2 horas mais, né? Ano passado, antes da viagem, da gente voltar, o país fechou. Completamente. Você não podia sair de lugar nenhum. Não tinha como você sair, nem na rua. Tudo fechado. O país foi um toque de recolher para a população de toda a capital. 3 milhões de pessoas. Acabou. Então você não sabe se vai voltar. Ou não sabe que dia você vai voltar. Com fins da terra é mais ou menos isso. Entendeu, irmãos? Mais ou menos não, é isso. Vivemos um tempo, irmãos, no qual, eu estava dizendo ali para o pastor Nonato, não faltam missionários. Há muita gente aqui, totalmente pronta para dar vida por Jesus. Estou certo ou estou errado? Eu sei. Quem está pronto aqui para dar vida por Jesus? Olha isso, fica com a mão levantada. Isso, fica com a mão levantada. Olha, Senhor, essas mãos levantadas. Esses jovens, essas pessoas, estão prontos para dar vida pelo Senhor. Honra essas vidas, Senhor. Honra, Senhor, esses irmãos. Pode baixar as mãos. Com fins da terra. Esse é o propósito de Deus para a igreja hoje. É o propósito que Deus tem para hoje na igreja brasileira. Vamos ficar em pé.